Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo, tá bom? Principalmente para vocês que estão na Igreja Universal do Reino de Deus. Porque o que importa é a salvação e é o reino. É o reino de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que é chegado a vós, é chegado a nós, a você, a mim, a todos que creem o reino dele. E a verdade é que é muito trabalho, é muito esforço e pouco resultado. Poucos são os que têm tido resultado, vivido de verdade as promessas, cumprido com os princípios. Tá? Se fala-se muito em ganhar almas, principalmente agora que antecede a volta de Jesus. Se fala muito, ganhar alma, você tem que ganhar almas, você tem que evangelizar, você tem que isso, você tem que aquilo. E o que não falta são palavras bíblicas para motivar a pessoa a ganhar alma. Mas, na verdade, o que tem tido muito são emoções. Pessoas emocionadas, pessoas sentimentais querendo ganhar almas. Pessoas que muitas das vezes nem ganharam a própria alma. Pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm comunhão com Deus, não têm experiência. Enfim, e elas são, vamos dizer assim, motivadas a ganharem outras almas se a mesma delas não é ganha. Então, se você tiver que ganhar alguma alma, ganhe a sua. Ganhe a sua alma. Você tem que estar bem, você tem que estar salvo, você tem que estar próspero. Enfim, antes de querer ajudar alguém, se ajude. Entende? Porque você estando bem, você não vai fazer esforço nenhum para ajudar alguém. Isso vai ser natural. Por quê? Porque você vai ter para dar. Você vai ter frutos. Agora, o que tem acontecido são as pessoas estarem secas espiritualmente, e elas querem salvar. Elas estarem secas financeiramente e elas querem ajudar alguém. Ela está seca sentimentalmente e ela está aconselhando o casamento do outro. Ela está seca na saúde, está doente, precisa de cuidado e ela está cuidando de alguém. Não tem nada de errado nisso, em você cuidar de alguém, não tem nada de errado nisso, você fazer o bem para o próximo, desde que você cumpre com a palavra de Deus. Amar em primeiro lugar, amar e buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A justiça de Deus é a justiça a ser feita na sua vida, É você cumprir com os seus deveres, com os princípios, com a palavra, e a palavra de Deus se cumprir na sua vida, A justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então você precisa das demais coisas. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Não tem como você amar o próximo se não ama a si mesmo. Se você não viu o testemunho do Bispo Macedo, de 50 anos de casado, teve várias coisas me chamaram a atenção. Mas a que mais me chamou a atenção foi quando o Bispo Renato, ele disse, eu pregava, mas eu não tinha paz quando eu descia do altar. Por quê? Ele pregava, mas ele não vivia, muitas das vezes, o que ele pregava dentro da casa dele, com a esposa. Ele sabia que a esposa dele, a dona Cristiane, ela não estava feliz com o comportamento que ele tinha. Então ele tinha a palavra na mente. Ele até era usado por Deus para ajudar outras pessoas,
mas ele mesmo não se ajudava dentro de casa, porque essa palavra de tratar bem a esposa, né, de ouvir, ele ainda não tinha amadurecido. Então ele pregava a paz e ele mesmo não tinha paz nessa área da vida. E muita gente tem vivido assim. Ela prega algo, mas ela não tem. Ela prega prosperidade, mas ela não vive. Ela prega paz, mas ela não tem. Ela prega salvação, mas nem ela tem certeza. E assim está vivendo as pessoas. Vivendo de aparência, vivendo no engano e sendo enganado. E muitos, eu ouvi uma parábola do bom samaritano. E se usa muito essa parábola hoje para que a pessoa venha ganhar alma. Não, você tem que ajudar o caído. Você tem que ajudar o necessitado. Sim, pessoal, nós temos. E é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Mas hoje é muito difícil você ver um caído. É muito difícil você ver um necessitado. Por quê? O caído, aquele caído que foi espancado por salteadores, ele estava desacordado. Ele estava prostrado no chão, desacordado. Então, quando a palavra de Deus fala ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ajudar o caído, ajudar a viúva, né, resgatar a ovelha, Jesus está falando dos mansos. Jesus está falando dos aquebrantados. Jesus está falando daqueles que decidiram voltar como o filho pródigo. Jesus está falando das ovelhas, porque a ovelha é mansa e ela ouve a voz do pastor. Jesus está falando daquele que realmente está caído, está cego. Aquele cara foi tão espancado que ele desmaiou. Ele não enxergava nada, ele perdeu a consciência. É das pessoas que estão caídas, desmaiadas, de tanto apanhar pelo mundo, e ela não quer mais ficar no mundo. Ela não quer mais. Ela está desacordada do mundo. Ela está apagada para o mundo, só esperando um resgate, só esperando alguém e convidá-la para ir para a igreja, só esperando uma palavra de fé, uma palavra de amor. Mas essas pessoas tá difícil de achar. Tá difícil de achar. O que tem mais são enganadores, são salteadores. São salteadores, roubadores que se disfarçam de ovelhas e que estão caídos. Não, eles estão acordados, eles estão atentos, só esperando a ovelha inocente chegar lá para ele dar o bote. Então, quantas pessoas estavam firmes na fé? Quantas pessoas estavam firmes na fé? Estavam bem, tinham um coração limpo, sabe? Estavam ali, mas elas se deixaram levar pela emoção, se deixaram levar pelo sentimento de pena, sabe? De pena. Jesus nunca teve pena de ninguém, ele sempre teve compaixão. Compaixão das ovelhas, compaixão do caído, prostrado. Mas Jesus sabia quem era quem. Muitas das vezes você não sabe. Você não sabe por quê. Porque talvez você não tenha o Espírito Santo. Entende? Você está indo pela emoção. Então, quantos amigos meus, quantos companheiros, quantas pessoas eu vi, e eu vejo até hoje, vai ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Vai ajudar orgulhoso, vai ajudar prepotente, vai ajudar enganadores. E a pessoa está lá, se aproveitando dela, e na primeira oportunidade puxa ele para onde que eles estão. Entende? Então, não fique desesperado para ganhar alma, desesperado para encher a igreja, desesperado para levar pessoas para a igreja. Não.
Não fique feliz quando você leva alguém para a igreja, sabe? Pensando que isso faz você ser de Deus. Não, não é isso não. Lembre-se da passagem quando os discípulos, eles foram, né? E eles manifestaram o poder de Deus, curando, libertando, ensinando, e eles voltaram felizes porque estava dando resultado. E olha que eles deram resultado. Não foi só enxugar gelo, eles deram resultado. Eles foram e de fato curaram, libertaram, sabe? Anunciaram o reino, pessoas aceitaram o reino e eles voltaram felizes. Hoje é muito difícil você de fato curar alguém, libertar alguém de verdade, o poder de Deus ser manifesto de verdade. Está sendo difícil hoje. Não é impossível, graças a Deus, porque o Espírito Santo está aqui. E tem acontecido. Mas está ficando difícil pela dureza do coração, pela incredulidade, pela malícia das pessoas. Entende? Então, mas eles deram resultado. E quantas são as vezes que o homem de Deus, que os obreiros, que os pastores, que os membros, né, vão evangelizar, levam para a igreja e prometem, não, Deus vai te curar. Nunca prometa nada para ninguém. Nunca, guarde isso. Nunca. Tudo já foi prometido. Você não tem que prometer nada para ninguém. Não, vai lá na igreja que Deus vai te curar. Quem disse que Deus vai curar ele? Quem te disse? Entende? Não, vai lá que você vai ser liberto. Quem disse para você? Tudo que Deus falou tem uma condição, tem um se. Tudo tem um se. Não é ele ir para a igreja, não. Ele precisa ouvir, entender e praticar a palavra de Deus para que ele viva, para que ele seja liberto, para que ele seja curado, para que ele receba o Espírito Santo, para que ele tenha paz, para que ele prospere, para que ele tenha certeza da salvação. Então, é a pessoa, não é a responsabilidade sua, é a responsabilidade da pessoa. Ouvir a voz do Espírito Santo, que clama por ele com gemidos inexprimíveis. Então, quando você for evangelizar, você tem que falar que Deus pode, só depende de você. Por quê? Se dependesse de você, já tinha acontecido. E na visão de Deus, já aconteceu. Já aconteceu. Agora, depende da pessoa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a pessoa, ela quer ser agradada, mas ela não quer usar a fé que ela tem para agradar a Deus. Ela não quer usar a fé que ela tem. Por quê? Na hora que ela usar a fé, ela vai ter que sacrificar, ela vai ter que renunciar, ela vai ter que se esforçar, ela não vai ter que depender de nada e nem de ninguém, nem da instituição e nem de quem convidou ela. Ela vai ter que depender única e exclusivamente da palavra. Entende? Então, tem muita gente se perdendo. Tem muitos obreiros caindo em tentação, em pecado. Tem muitos pastores desanimando. Tem muita gente largando a obra, saindo do reino de Deus, não tendo mais a certeza da salvação. Sabe por quê? Sentimento. Ai, coitadinho, tá lá caído no chão, vamos salvar, dá carona para ele. Que carona, hein? Que carona. Entende? Dá carona, vamos buscar. Que buscar? Tem essa não. Vai buscar sim. Vai buscar sim. Ó, busque sim. Aquele que não tem condição de ir. O aleijado, aonde os amigos levaram até Jesus. Porque ele não tem condição de ir sozinho. A vovó de idade que não consegue andar. O paralítico, leve ele de carro. O paralítico.
mas ele vai voltar a pé. Ele tem que ir voltar para casa andando, a pé, porque ele vai ser curado. É essa fé. Leva ele de carro, mas olha, eu vou te levar de carro. Mas na volta você volta a pé, para usar essas pernas aí. Entende? Então, a pessoa fica ali, vamos ganhar. Não, para com isso. Você não consegue ganhar a alma de ninguém. Quem ganha é o Espírito Santo. A única alma que você consegue ganhar é a sua. As outras almas você simplesmente é usado para que o Espírito Santo ganhe elas. A única alma que você ganha é a sua. O sábio é aquele que ganha almas, é aquele que ganha a própria alma, porque não tem sabedoria nenhuma você ser usado para ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Então, é muito lindo quando você ouve uma pregação, quando você é cobrado nos grupos para você ganhar alma. É lindo, é bonito. Sabe? Vamos ajudar o necessitado. Mas lembre-se, na parábola do bom samaritano, onde ele estava caído, o caído, ele não tem forças para se levantar. O caído, ele está desacordado. O caído, ele não tem problema em ser carregado. O caído, ele não é orgulhoso, ele não é prepotente, não é malicioso. Ele está desacordado, ele está dependendo de alguém para levar ele até a cura, que é Jesus. Entende? E quando ele acorda, ele é grato. Ele é grato, sabe? Ele é grato. Quando ele acorda e ele vê que ele está vivo e que ele foi cuidado, ele é grato. Então, não cuide de pessoas ingratas. Não cuide de pessoas ingratas, porque Deus ele não cuida delas. Não cuide de pessoas orgulhosas, porque Deus não cuida delas. Não cuida. Deus não faz nada por elas. Pelo contrário, tem uma palavra que diz que até as minhas orações, as suas orações não vão ser ouvidas se a gente orar por essas pessoas, enquanto elas não aquebrantarem o seu coração. E muita gente está aí, ó, se esforçando. Está se esforçando, cara. E ela não vê fruto. E no fim ela se cansa e ela perde algo mais importante que ela recebeu, que é a pureza no coração, que é a salvação, que é a fé, que é o amor às almas. Entende? Por quê? Porque tudo que ela tem vai sendo sugado pelos sanguessugas desse mundo, né? Nem todo mundo que está caído é para ser ajudado. Nem todo mundo que diz que é ovelha ou parece ser ovelha é uma ovelha. Às vezes é um lobo disfarçado só para pegar aquele que está desatento. Aquele que, ao invés de estar vigiando primeiro, ele só vive orando. A palavra de Deus, ela não diz orai e vigiai, não. A palavra de Deus diz vigiai e orai. E muitos são os servos que não estão vigiando. Principalmente na Igreja Universal, que é uma igreja onde tem uma rotatividade tremenda de pessoas. A pessoa entra, ela já é ensinada a ganhar almas. Mas a dela mesma ela não ganhou. A dela mesma ela não ganhou. E ela é ensinada a ganhar almas. Então, a primeira alma que você é ensinada a ganhar é a sua. É a sua. Então, tome cuidado. Sabe? Tome cuidado. Assista a mensagem do bispo e de repente você nem se atentou. Você vive tão no automático, você vive tanto na fé
que é uma fé que muitas das vezes você não vê nem resultado na sua vida, sabe? Você não vê resultado, você não vê fruto. É só a embalagem, é só a capa, sabe? É só aparência, é só título, é só título. Você só está sendo usado por Deus, né? Mas não está sendo de Deus, não está sendo do reino. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o bispo Júlio, ele disse algo muito bacana. Ele disse assim: o bispo Macedo, ele é um exemplo. Não porque ele prega, não porque através dele Deus fez tudo isso, né? A Igreja Universal, não. É porque ele é a mesma pessoa na mesa do jantar. Ele é a mesma pessoa com os filhos. Aquilo que ele prega, ele vive. Aquilo que ele vive, ele prega. Ele é a Bíblia viva andando. Olha que forte isso. Será que você é a Bíblia viva andando? Será que você é Jesus hoje andando? Porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz a pessoa ser, nos dias de hoje, o próprio Senhor Jesus. Entende? Então, Jesus jamais ele iria ser enganado. Se permitiria ser enganado pelo diabo. E o diabo hoje ele está se disfarçando de anjo de luz, como a palavra de Deus diz, para enganar muitos. Mas enganar aqueles cujo foco e o coração não é totalmente de Deus. Porque se o seu foco for totalmente Deus, aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque também está escrito que não há necessidade que ninguém nos ensine, ninguém te ensine, porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. A maioria das coisas que eu sei não veio de altar, não saiu da boca de ninguém. Foi o Espírito Santo que traduziu aquilo que eu ouvi. Porque Jesus até hoje fala em parábolas, fala com códigos. Quando você vai para a igreja ouvir uma pregação, ali é códigos, é parábola que somente quem é do reino entende. E eu já entendi. Eu estou pronto para ajudar, eu fico caçando gente para ajudar, mas poucas querem ser ajudadas de verdade. Entende? Poucas querem ser ajudadas de verdade. Então você fique atenta àquelas que realmente querem ser ajudadas. E engraçado é que aquelas que querem ser ajudadas de verdade, muitas das vezes são ignoradas. Ninguém enxerga. O diabo não deixa a pessoa enxergar aquele que realmente está caído. Mas os fingidos é como aqui, ó. É como uma cilada. Quantas pessoas são roubadas? Quantas pessoas são mortas porque uma mulher, uma criança, né, um idoso, ou alguém finge que se machucou? Quantos assaltos acontecem no meio da estrada porque finge um atropelamento ou finge que tem um carro quebrado? Aí um bom samaritano vai lá ajudar, né? Porque vê aquela situação e ele não tem a direção do Espírito Santo, ele não tem uma mente forte, né? Ele não tem uma mente forte. Ele vai pelo sentimento, mas tem algo que no coração dele fala: não para, rapaz, vigia. Olha como é que é essa estrada, é perigosa. Chama ajuda, chama a polícia, enfim, para ir, para ver. Não, ele vai lá, querendo ajudar. Pensa que vai ajudar? Não. Ele que é prejudicado.
Então, tem muita gente caída assim. Você pensa que você vai ajudar, que vai ficar feliz, que vai fazer a vontade de Deus? Não, é uma cilada, aonde o diabo está armando para os inocentes, aqueles que vivem pelo sentimento. Entende? Então, se você caiu em uma cilada, aprenda. Não fica com o coração triste, magoado ou desistir, não. Porque é isso que o diabo quer. Simplesmente amadureça. Olhe a situação, a circunstância, a intenção daquela pessoa. Veja se realmente aquela pessoa está desacordada. Está desacordada para o mundo. Está cega ou está querendo ficar cego pelas coisas do mundo. Aí você vai ajudá-la. Se não, ela que tem que vir até você. Se ela não está desacordada, se ela não está jogada, então ela tem que vir até você. Você simplesmente anuncia o Evangelho. Você simplesmente anuncia o Evangelho com a sua vida. Dá testemunho para ela. Mas ela vai ter que vir até você. Não vá até ela, não. Entende? Porque se você for até ela, você pode não voltar. E se voltar, você pode voltar ferido, contaminado, entende? E talvez você perca o que é mais importante, que é a tua pureza. Então não tenha pena de ninguém. Deus, ele não tem pena de ninguém. Jesus, ele não tem pena de ninguém. Por isso que ele orientou várias vezes. Quando você chegar em uma cidade, ninguém te der ouvido, você sai, sacode a poeira do pé. Acabou. Porque o que não falta, pessoal, hoje na Terra é caridade. O que não falta é ajuda. Entende? A Igreja Católica ajuda. Os espíritas ajudam. Os ateus ajudam. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. O que não falta é gente para dar comida, para dar cobertor. E quanto mais dá, mais falta. Porque quanto mais dá, mais eles querem. Então, não é a ajuda, a comida física. Porque a comida física, você come e logo depois ela sai. Nunca acaba. Mas você tem que dar para a pessoa a condição e a possibilidade que ela pode vencer. Se ela tem perna, você tem que mostrar para ela que ela pode andar. Se ela tem braço, você tem que mostrar para ela que ela pode usar. Se ela tem cérebro, você tem que mostrar para ela que ela tem que pensar. Se ela tem coração, você tem que mostrar para ela que ela tem que limpar o coração. Entende? Agora, a pessoa fica se fazendo de vítima. De vítima. Não. Não existe vítima. A vítima, muitas das vezes, é você, que pensa que está de pé. Né? Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A vítima, muitas das vezes, é você que é pastor. É você que está como pastor, não é pastor. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Pastor no título. É você que diz que está como pastor. É você que diz que está como obreiro, como diácono, como presbítero, como apóstolo, eu não sei. É você. Muitas vezes a vítima é você e nem sabe. Então, quantos estavam na fé? Quantos estavam ganhando alma, arrebentando, ganhou muita alma para Jesus e hoje nem a própria alma consegue ganhar. Então, fique atento para isso. Então, a minha atenção, porque eu não fico preocupado não. Eu não me preocupo com ninguém. Essa é a verdade. Eu não me preocupo com ninguém. A pior coisa que tem é a preocupação. A preocupação é falta de fé. Falta de fé. Falta de propósito. Entende? Eu não me preocupo com ninguém. Ah, Leandro, você não se preocupa? Não. Ah, mas... Não me preocupo. Ah, não tenho pena de ninguém. Ninguém. Eu simplesmente faço aquilo que Deus manda eu fazer e ponto. Final. Eu tenho atenção. E a minha atenção
não é nem com os que estão fora. Porque os que estão fora, assim como eu um dia estava, fora do reino, fora da salvação, fora das promessas, eu um dia estava fora. Eu um dia estava como escravo no Egito. Assim como eu estava, Deus não depende de ninguém para trazer alguém para a igreja. O Espírito Santo, se ele quiser, se o camarada passa em frente à porta da igreja, se o Espírito Santo vê o coração dele, ele bota para dentro. Pensa que o Espírito Santo depende de você? Depende não. Pensa que depende de mim? Não depende não. Não depende. Então, Deus vê o coração. Se Deus vê que o coração está limpo, puro, e o coração daqueles que estão dentro daquela instituição também está limpo e puro para cuidar, Deus une. Deus pega quem quer ser cuidado e quem quer cuidar e aproxima. Acabou, é só isso. Ele nem precisa me usar e nem precisa te usar, não. Então, não fique achando que você é alguma coisa. Não fique achando que você faz alguma coisa, porque você não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo. Aí sim, através de você. Pode ser sim, é isso sim. Quem faz é o Espírito Santo? Através de mim. Quando eu me disponibilizo. Entende? Então, acorda. Porque a minha atenção não é nem com quem está lá fora, mas é com quem está dentro. Porque quem está dentro que é o perigoso. Porque a pessoa conhece a palavra, ouve a palavra, vê, mas ela está como religiosa, religioso. Está com o coração sujo, está com o coração ódio, mágoa, rancor, ressentimento, inveja, malícia, prepotência, orgulho, medo, só sentimento maligno dentro de um coração aonde a pessoa está dentro de um ambiente aonde ela ouve a palavra de Deus e ela tenta praticar. Então, resumindo, o diabo usa ela para ter contenda entre os irmãos, para dar maus exemplos para aqueles que estão lá fora. Então é essa a dificuldade, é falta de testemunho, é falta de exemplo, é falta do reino de Deus, é falta do Espírito Santo, é falta de comunhão com Deus, é falta de comunhão entre os irmãos. Resumindo, é falta do Espírito Santo. Então assiste o testemunho de 50 anos de casado do Bispo Macedo e reflita e veja se você está servindo a homens, se você está servindo a instituição Igreja Universal, está servindo a regra, a doutrina da igreja, está servindo ao pastor, ao bispo, ao obreiro, está servindo às campanhas de fé, ou você de fato está servindo a Deus sendo uma Bíblia ambulante, dando testemunho para aqueles que estão em sua volta, ao seu próximo, dando testemunho para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Ou você está tentando convencê-los de algo que nem você foi convencido. Entende? Tentando apresentar para eles alguém que você nem conhece ainda. Então, não viva na religiosidade. Não seja um religioso. Hoje, o que mais tem matado as pessoas, o que mais tem matado, espiritualmente falando, é a religiosidade. É a religiosidade. Não seja uma pessoa que vive na religiosidade, mas viva na verdade. Porque só existe um religioso. O diabo é religioso.
O diabo, ele é religioso. Está escrito que ele se disfarçaria de anjo de luz para enganar muitos. Isso é religiosidade. O diabo é religioso, o diabo ora, o diabo faz campanha. O diabo é crente. O diabo é crente. Está escrito que o diabo crê e ele não só é crente, ele teme a Deus. Ele teme. O diabo é religioso, vive na religiosidade. O diabo é crente e é temente a Deus. No caso de temer, de tremer, sabe? Porque o diabo não ousa falar palavras que venham a ofender ao Espírito Santo. Ele sempre fala o homem lá de cima, o homem de branco. Ele sempre fala o seu Deus. Ele não ofende a Deus. Ele não ofende ao Espírito Santo. Não, ele não ousa. Porque ele sabe com quem ele está lidando. Entende? Então até o diabo ele é religioso, ele é crente, ele treme diante de Deus. E muitas das vezes a pessoa não. A pessoa ela não teme a Deus, ela não treme diante de Deus, ela não pensa. Ela fala cada besteira. Ela é usada e está dentro da igreja. E ela fala cada besteira, sai cada besteira da boca dela, que nem o diabo tem coragem de falar. Então, é isso que o diabo faz. O espírito da religiosidade faz a pessoa ser, fazer, agir, pensar aquilo que nem o diabo tem coragem. Então, ele precisa de um corpo para que ele venha estar usando e aonde a maldição venha cair sobre a pessoa. Porque ele já está condenado. Entende? Mas ele não ousa. Ele não ousa ofender a Deus. Então, se você se permitiu ser usado pelo diabo para ser assim, só se arrependa, só reconheça, só se arrependa, vai e não peques mais. Mas eu quero que você entenda que a vida não é uma brincadeira não, pessoal. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua eternidade. Porque é você que escolhe aonde você vai passar a eternidade. Ou é no reino, com um rei, no reino com o rei, com o Senhor Jesus, ou é com o imperador, no império das trevas, que é o diabo. Entende? Ou você serve ao reino, ou você serve ao império. Então você tem que decidir. Entende? Eu não sei como está a sua situação, de verdade. Mas de uma coisa é certa, que aquele que está de pé, aliás, aquele que está de pé não, né? Porque aquele que está de pé, ele não se preocupa. Ele não se preocupa. Aquele que está de pé, ele não tem preocupação. Ele sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, sabe o que ele está fazendo aqui, sabe para onde ele vai. Ele está em paz. Mas aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Entende? Então, veja qual é a sua situação. Se você está de pé, então esse vídeo nem é para você. Você nem precisa ouvir mais. Entende?
esse vídeo não é para você, porque não se prega salvação para quem já está salvo. Não se prega salvação para quem está salvo, para quem leva a própria salvação. Prega-se fortalecimento, né? Prega-se transbordo, desfrute, prega-se perda, porque não é porque a pessoa está no reino, está salva, que ela não vai ter que abrir mão de algo, não vai perder algo, né? Agora, não se prega sobre salvação. Então, é isso aí, pessoal. A minha atenção é para os milhares de obreiros que estão fazendo a obra de um Deus que nem conhece. A minha atenção é pelos milhares e centenas de pastores que um dia estavam no altar e hoje não estão mais. E até estão hoje no altar, que nem existe muito pastor auxiliar, muito pastor recente de obra, muito pastor até antigo de obra, mas já cansado, sobrecarregado. O fardo está pesado, ele está quase abandonando tudo. Por causa de quê? Por causa de sentimento. Sentimento. Não vive no Espírito, não serve a Deus no Espírito, deixou o medo entrar, serve a homem, ao invés de servir a Deus, e tem se sobrecarregado, se dado por pessoas que Deus está falando que não é para fazer nada por elas. Mas ali está lá, ó, dando a vida pelos lobos, dando a vida pelos lobos, dando a vida pelos falsos caídos, dando a vida pelas ovelhas falsas. É lógico que vai se cansar, é lógico que vai sobrecarregar. Então, acorda, homem de Deus. O fardo de Jesus, ele não é pesado, ele é leve. Então, a maior obra de Deus é você. A maior obra de Deus não é a que você faz, nem a que você fez. A maior obra de Deus é você. Se você não está bem, se você não está feliz, se você não está frutificando, desfrutando do seu próprio fruto, transbordando na vida das pessoas, sabe, feliz, acontecendo naturalmente, a coisa tem que acontecer naturalmente. Então tem alguma coisa errada. Deus não está se alegrando de você, não. Porque Deus quer ver você feliz. Se você não está feliz, Deus não está feliz. Entende? Por exemplo, e eu não estou falando de ficar isento de perseguição, de luta, de guerra, não. Por quê? Paulo, ele foi feliz em tudo que ele passou. Quando foi preso, ele estava feliz. Quando sofreu ameaça, ele estava feliz. Ele estava feliz por estar sofrendo por Cristo, porque esse era o propósito. Entendeu? Ele andava no Espírito. Era o propósito de Paulo. De repente não é o seu, não. Entendeu? Era o de Paulo. De repente não é o seu. Entende? De repente você é um João. Sei lá. Mas o de Paulo era esse. Ele era feliz, estava feliz. Não importa o que ele passava, ele estava feliz. Até na hora de morrer, feliz. Entende? Jesus também sofreu, suou sangue, mas ele estava feliz, porque ele ia cumprir o propósito dele. Ele estava tão feliz, que antes de entregar o Espírito, Jesus disse: Pai, sabe, com todo carinho, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Tem que estar muito feliz para falar uma frase dessa. Pedir perdão por aqueles que estavam sacrificando. Ele estava feliz porque o perdão, ele ia chegar para todo mundo. A misericórdia iria chegar para todo mundo.
quando ele desse o último suspiro. Então ele estava muito feliz. Será que você tem sido feliz ou estado feliz fazendo a obra de Deus? Se não, você não está fazendo a obra de Deus, não. Entende? Para você fazer a obra de Deus, você tem que ser de Deus. Você tem que ser do reino. Você tem que estar no reino. Senão você está fazendo a obra da instituição. Você está fazendo a obra do homem, você está fazendo a sua obra e não vai dar fruto. Por mais que tenha aparência, não tem fruto. E no fim, o que importa é o fruto. Fechou? Eu poderia estar fazendo muita coisa. Poderia estar dormindo. Eu ia dormir agora. Deixa eu ver que horas são aqui. 11h47 da noite. 11h47. Eu ia dormir. Mas o Espírito Santo falou, não, vai dormir agora não. Vai fazer um vídeo, vai. Fala aí para as pessoas o que não é falado muitas das vezes no altar, o que não é falado. Fala para elas acordarem, né? Fala para elas acordarem do sono da morte. Porque tem muita gente que prega do sono da morte. Prega. Ela prega do sono da morte, mas no fundo, ela sabe que também ela está dormindo. Entende? Prega, ajuda muita gente e muitas das vezes ela mesma não se ajuda. Então, arranque a hipocrisia. Arranque a hipocrisia. Não seja hipócrita. Viva. Tá ligado? E eu não tô chamando ninguém de hipócrita não, pessoal. Porque o único hipócrita é o diabo. Tudo que eu falei aqui, porventura, de ruim, não foi diretamente para você. Não, você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Mas você tem que assumir essa identidade. Você tem que se revoltar contra a sua carne. Entende? Contra a sua carne. Não é nem contra o diabo, não. É contra a sua carne. Porque o diabo usa a sua carne. O diabo não usa o seu espírito. O diabo não usa o seu espírito. O diabo, ele escraviza o seu espírito. É diferente. Oprime a sua alma. Mas o diabo usa a sua carne. O diabo usa a sua carne, usa a sua língua, usa os seus olhos, usa os 5 sentidos. Usa a sua carne. Então, viva no espírito. Entende? Use a palavra de Deus. Reconheça os seus erros, as suas falhas. Entende? Então, se eu estou falando tudo isso, é porque um dia eu um dia fui hipócrita. Eu um dia ajudei muita gente que não precisava ser ajudada e nem merecia. Por quê? Porque quando eu fui ajudar, eu caí. Entende? Elas me puxaram. Mas foi aí que eu aprendi. Falei, pô, peraí. Tem uma coisa errada. Entende? Aí o Espírito Santo foi, rapaz. Deixa de ser bobo, rapaz. De ser bobinho. Entende? Então, grave isso. Se ajude primeiro. Quando você se ajudar e você começar a dar fruto, as pessoas vão chegar até você. Você não vai precisar ficar correndo atrás de ninguém. Assim é uma mangueira quando ela dá manga.
quando ela não tem manga, ninguém nem olha para ela. No máximo, encosta alguém embaixo para pegar uma sombra. No máximo. Mas na hora que começa a dar aquelas mangonas, meu filho, o que não falta é pedrada. O que não falta é gente que subir na árvore. A árvore, ela não vai até ninguém. A árvore não vai até ninguém. É o fruto que vai. É o testemunho que vai. Grava isso. A árvore, ela não sai para ir até ninguém. São as pessoas que vão até a árvore para pegar do fruto, para experimentar. E quando elas pegam o fruto, elas levam a semente, para que elas possam plantar e não depender de ninguém. Então, você era uma semente, ao qual foi plantada na palavra de Deus, aonde a tendência de quem é plantado na palavra é dar fruto no seu devido tempo. Quando você der fruto, você não vai precisar ficar gritando, falando, anunciando Jesus, não. As pessoas vão ver. E elas vão lá, e como elas estão com fome, né? Elas vão pegar o fruto. Você vai dar para elas o fruto. E junto com o fruto, uma semente, que é a palavra, e ela vai. Entende? Não é dar tudo fruto, não, pô. Tem gente que você demole, ela encosta perto de você e ela pega todos os seus frutos. E se bobear, ela ainda quer cortar a árvore para levar para casa dela, porque ela não quer plantar, ela não quer sacrifício, entendeu? Então, é um fruto. Acabou. Ensina a pessoa a plantar. Só isso. E você vai frutificando. Frutifica na sua vida espiritual, frutifica na sua vida sentimental, no seu casamento, frutifica na sua vida financeira, frutifica na sua criação de filhos, vai frutificando. E as pessoas vão vendo. E aqueles que forem chegando, você vai ensinando. Você vai falando para elas, ó, foi isso que eu fiz. Eu obedeci essa palavra. E elas vão ter você como uma referência, como um ponto de partida, aonde o Espírito Santo vai guiá-la também. Porque tudo vem dele, é para ele e vai retornar para ele. Fechou? Tudo que veio dele é para ele e vai retornar para ele. Então, mas a decisão é nossa. A decisão está na pessoa. A decisão de reconhecer que é dele, de viver para ele e de retornar para ele é minha, é sua e é de cada um. Então, decida frutificar, decida viver, decida desfrutar e nunca se esqueça que a maior obra de Deus é aquela que você vê no espelho todo dia. Se a maior obra de Deus, ela não está bem, ela não está feliz, ela não está realizada, ela não está contente mesmo com os problemas, com as dificuldades, com as perseguições, com a perca, se ela não está ali, vivendo aquela palavra, tudo dá graças, se ela não está vivendo aquela palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se ela não está vivendo aquela palavra, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, se ela não está vivendo aquela palavra, resumindo, se ela não está vivendo todas as palavras, então tem algum problema. Você precisa rever os seus conceitos, se humilhar diante de Deus, porque está escrito que aqueles que se humilham seriam exaltados. Então você tem que se humilhar diante de Deus. Talvez você está se humilhando diante de homens, diante de pastor, diante de bispo, diante de obreiro, diante de pessoas querendo ajuda, né? Não, mas você tem que se humilhar diante de Deus. Entende? Forte abraço, pessoal. Estou falando pra caramba aqui.
já abordando vários assuntos. Eu ia abordar só o assunto do bom samaritano, para você tomar cuidado com os que fingem que está caído, né? Para você ser um bom samaritano, né? E não um bobo samaritano, porque é isso que o diabo tem feito. O diabo tem feito os servos de Deus de bobo. O diabo tem feito os homens de Deus de bobo. É isso que o diabo tem feito. Os bobos samaritanos, aonde eles vão, pensam que vão ajudar alguém, não ajudam ninguém e ainda são prejudicados. Não ajudam ninguém. É tipo um trabalho de enxugar gelo. O dia que o Espírito Santo revelou para mim que eu estava enxugando gelo, nossa, foi pesado. Enxugando gelo. É assim que muita gente está dentro das igrejas. Pensa nisso. Trabalhando muito e não tendo resultado nenhum. É como que estivesse dentro de um frigorífico, a menos 5 graus, onde fica esfregando o gelo, enxugando. Aí aquela fricção gera calor, o gelo derrete, vira água, mas quando cai no chão, vira pedra de novo. O trabalho nunca acaba. Não tem resultado nenhum. Não está produzindo nada. Então a pobreza, ela é espiritual e ela chama-se improdutividade. Aquele que não dá fruto. E aquele que não dá fruto é cortado. Então, pobreza é sinônimo de não dar fruto e é improdutivo. É a pessoa que não produz. É a pessoa que trabalha muito, se esforça muito, mas no fim ela não tem fruto. Ela não produziu. Ela só ficou ali, ó, mantendo aquela mesma coisa. Isso é pesado. Isso aí é assunto para outro dia. Então, se você conseguiu assistir até o final, uma tarefinha para você. Comente. Faça uma pergunta, tire uma dúvida, né? Diga de onde você é, de qual estado, tá? Se apresente, enfim. Eu sou o Leandro Mendes. Eu estou como obreiro na Igreja Universal do Reino de Deus até agora. Tá? E estou aqui para servir. Então, essa é uma forma de eu servir. É ensinar, passar, falar aquilo que eu tenho vivido, aprendido da parte de Deus. E eu creio que com certeza te ajudou em alguma coisa. Tá bom? E se não te ajudou, se você pensa assim, não me ajudou em nada. Você que pensa que não. Mas se você pensa assim, não me ajudou, eu não concordo em nada do que você disse, você está todo errado. Eu vou te pedir um favor. Dê um dislike. Comente algo negativo. E não se inscreva no canal. Mas pelo menos faça alguma coisa. Entende? Porque a pior coisa que tem é a pessoa omissa. É aquela que não faz nada. Então, quando você faz alguma coisa, revela o que está dentro de você. Então, revela quem você é. Entende? Vai revelar. Nem que seja algo momentâneo, mas vai revelar quem você é. Então, bota pra fora aí, ó. Pode comentar à vontade. Seja o que for. Eu vou me esforçar quando eu tiver tempo. Nem que seja para dar um joinha no seu comentário, eu vou dar. Até no comentário negativo. Você pode tacar lenha, irmão. Falar o que for. Não tem problema não. Eu vou dar um joinha lá.
eu vou ficar feliz porque você assistiu. Tá bom? Forte abraço. E Deus te abençoe poderosamente. Vamos tocar a bênção nessa terra. Vamos tocar a bênção nessa terra, porque quando você toca em você, você está tocando na bênção. Todo dia quando você acorda e você toca em si mesmo, quando você escova o dente ou faz qualquer coisa, você está tocando na bênção, porque você é a própria bênção nessa terra. Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.